Hoje a minha reflexão com vocês é sobre o papel da fé na nossa vida, como que nós nos utilizamos da fé, de que forma nós apelamos, né, aos mecanismos da fé, o que que nós buscamos? Saúde, proteção, provisão para a nossa vida? Tudo isso é bom, é lícito e Deus tem muito prazer, certamente, em nos atender nesse sentido. Mas eu queria ir mais a fundo sobre isso, baseado num contexto que está descrito numa das cartas do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios, no capítulo 15. Esse contexto, ele trouxe algumas abordagens de Paulo com a igreja por conta de uma incredulidade deles em relação à vida eterna, à ressurreição, e é uma restrição de fé, eles restringindo a fé só a esta vida, aquilo que poderia se buscar e se utilizar só neste mundo. Aí ele chega um momento nessa discussão que ele diz assim para eles: se a nossa esperança em Cristo se restringe só a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha que sério, né, o que ele fala. Se nós restringimos a fé a buscar bênçãos, a buscar algo para nós só nesta vida, sem pensar na eternidade, sem pensar no propósito eterno, sem acreditar que nós vamos ter uma continuidade, o apóstolo Paulo diz que se esses são os mecanismos de fé do qual nós nos utilizamos, somos então as mais infelizes das criaturas. Aí ele até aborda para eles e fala: olhem todos os perigos e perseguições que eu tenho vivido para anunciar o evangelho para vocês, para estar aqui alimentando a fé de vocês. Então, se eu tenho que passar por todos esses sofrimentos sem uma esperança vindoura, de que vale tudo isso? Aí ele chega um momento que ele diz assim: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? O que a gente ouve até hoje, pessoas falam: eu tenho que viver o dia de hoje, viver intensamente, vamos comer, beber, aproveitar a vida, porque não sabemos quando vamos morrer, ou amanhã morreremos e vai ficar tudo aqui. E esta fala era a mesma lá no início, 2000 e poucos anos atrás, havia essa mesma fala. Olha que incrível, né? E aí ele fala assim para eles: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, e isso desde sempre. Eu cresci ouvindo isso, eu achava que era um ditado, isso é Bíblia, está na Bíblia. Paulo falou, o apóstolo Paulo disse: as más conversações corrompem os bons costumes. Então não adianta você começar bem e terminar mal. Deus quer que você pode até começar errado, mas você precisa terminar melhor do que você começou. Então a nossa vida com Cristo, ela só começa aqui. As bênçãos do Senhor aqui nessa terra é só o começo, é só uma amostrinha do que Ele tem para nós. E aí você pergunta: mas então o que eu devo esperar? Olha a profundidade deste versículo que Paulo fala para eles. Lá no 25 ele diz assim: convém que ele, Cristo, reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então ele diz: convém que Cristo reine sobre todos os inimigos. E o maior inimigo da nossa salvação é a nossa natureza terrena, carnal, porque ela sempre quer se restringir a este mundo, quer ignorar, né, ao mundo espiritual, ignorar, né, a eternidade, e quer se restringir a este mundo. É um inimigo a ser vencido. E como que eu venço esse inimigo? Deixando Cristo reinar na minha natureza mortal, né? Porque o último inimigo que ele quer vencer é a morte. E o que é a morte, senão a separação eterna de Deus? Então o Senhor não quer que a gente viva uma vida carnal nessa terra, até abençoada por Ele, crendo nele, e depois perca a vida eterna com Ele. O objetivo da fé é que a gente conheça, né? Conheça o amor verdadeiro do Senhor e inicie uma jornada que não terá fim, que será eterna, né? Que aqui só é os primeiros passos, né? E aí eles tinham um questionamento
Ah, mas como assim o espiritual? Aqui nós temos um corpo que temos que alimentar. Essas conversações que eles tinham colocavam em dúvida a vida espiritual, porque eles não conseguiam entender como que seria isso na eternidade. Aí Paulo dá uma explicação por parábola, né, digamos assim, para eles, e fala assim: olha, semeia seu corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há um corpo natural, há um corpo espiritual. Ele fala assim. Então, assim, semeia, tipo assim, você planta, você coloca na terra de volta esta carne que veio dela, que veio do pó e vai voltar para o pó. Você vai semear este corpo, esse corpo é uma semente do que você é. Ele é uma máscara apenas do que você é. O que você é está por vir ainda. É isso que Paulo queria que eles entendessem, e é isso que ele coloca para eles. Daí ele segue dizendo: assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último é espírito vivificante. Então, assim como ele fala assim, daí na sequência, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Então, você hoje é uma imagem daquele homem terreno criado por Deus, mas o que Deus tem para mim e para você é a imagem do que é celestial. E isso vai se concretizar quando nós passarmos, né, esse tabernáculo se desfizer e nós formos revestidos da imortalidade, que é a maior conquista que o Senhor fez para nós lá na cruz do Calvário. Porque ele não permaneceu na morte, ele ressuscitou, e é por isso que nós cremos na ressurreição. E se nós cremos na ressurreição, nós temos que ter a convicção que seremos ressurretos, como ele foi, e seremos semelhantes a ele. Amém? Seja essa a nossa esperança, e comecemos a desfrutar já aqui nesta terra dessa alegria que há, né, em toda essa vitória que ele conquistou por nós. Amém?